Nós estamos no 25º capítulo. Passamos da metade já dessa série de ministrações. Essa série vai ficar marcada na história, que é a série mais longa que a gente já fez. Depois a gente vai fazer algumas outras, mas elas serão mais curtas, para a gente conseguir fechar bem elas. Então o tema de hoje é matando a criptonita. Lembrando que a série de ministrações, o tema é criptonita. Não tem aquela pedra que tira toda a força do Superman, né? Eles chamam ela de criptonita. Então o tema da série é criptonita. E hoje o tema é chave. O tema de hoje é chave, porque é matando essa criptonita. Como que eu mato ela? E o crente tem a sua criptonita também. Tem aquilo que tira a nossa força. Assim como o super-homem, apesar de ser fictício, tem essa pedra que tira a força dele, o crente tem a criptonita que tira a nossa força também. E às vezes ela vem de uma maneira muito sorrateira, muito tranquila. Quando você menos espera, você já está lá no tubo de oxigênio espiritual, precisando de socorro, precisando de oração, precisando de intercessão, porque a vida espiritual vai caindo, o ânimo em servir vai caindo, o ânimo em estar na casa do Senhor vai caindo, você começa a ficar mal, você começa a ficar debilitado espiritualmente, você sente isso, o Espírito Santo te cobra isso, você sente a necessidade de busca, você sente a necessidade de orar, você sente a necessidade de jejuar, mas aí parece que vem uma outra vozinha aqui do lado e fala: não jejua hoje não faz um propósito hoje não ora agora, para que você vai orar agora? Termina de maratonar aquela série Netflix. Então é umas paradas doidas que vem sobre nossas vidas, mas a ideia é você entender a fundo que essa criptonita, ela é real, ela existe, e ela está doida para tirar a sua força, ela está doida para fazer você ser um crente morno. E você sabe o que é um crente morno, né, irmão? Isso aí é uma outra coisa muito séria. Quando nós falamos sobre o crente morno, a Bíblia, ela é taxativa em nos explicar como que Deus trata os mornos. Bom, matando a criptonita, tem 3 cenários que afligem os crentes a respeito do pecado. Então tem 3 pontos aqui que eu vou citar, que são 3 coisas que afligem o crente em relação ao pecado. Como lidar com o pecado. E isso, antes de eu entrar aqui nos 3 temas, abrindo um parênteses, isso tem muito a ver com a maturidade, irmãos. E quando a gente fala de maturidade, e aí entrando no campo cristão, na nossa área, a gente vai ver a falta de maturidade das igrejas lidarem com o pecado, né? Às vezes é mais fácil expulsar, né? Às vezes é mais fácil jogar a pessoa para fora, falar, não, como se o outro fosse santo, né? Como se o outro fosse o Santíssimo, e aí eu excluo o outro porque eu sou melhor, porque eu estou numa posição de santidade. Ou quando eu, como crente, estou passeando com a minha família e eu vejo algumas coisas ilícitas, algumas coisas que não condizem com a palavra, e eu falo, nossa, que pecado, esse pessoal vai para o inferno, como se eu tivesse com o meu nível de santidade elevadíssimo. Então a ideia é trazer a gente para perto de uma realidade que vivemos, e essa realidade somos dependentes de Cristo, somos dependentes dele, irmão, não tem saída. Então não tem essa de que por eu servir a Deus eu estou a par da sociedade. Não, eu estou convivendo nessa sociedade, eu faço parte dessa sociedade. Eu posso não ter os usos e costumes, eu posso não ter a mesma conduta, mas eu estou aqui, eu estou nesse mundo, essa é a minha realidade. Então dentro desse campo, como que eu vou lidar quando a gente fala sobre essa questão do pecado segundo a palavra de Deus? Então 3 cenários que afligem os crentes a respeito do pecado. Primeiro, ignorar o pecado. E às vezes isso acontece, e é uma coisa que eu vejo acontecendo constantemente na vida de muito crente, que é negando, não, pecado é coisa passada, é balela, né? Mas olha o que vai falar em Jeremias capítulo 8, versículo 12. Acaso se envergonham de sua conduta detestável? De maneira nenhuma.
nem sabem o que é vergonha. Portanto, estarão entre os que caíram no massacre, ficaram arruinados quando eu os castigar, diz o Senhor. Jeremias, ele pegou um contexto de época muito terrível, as pessoas muito longe de Deus. E é tão engraçado porque esse texto, ele é uma realidade hoje, ele é a notícia de amanhã, como diz Billy Graham. Ele está muito atual e vai trazer para nós uma realidade de vida, em que as pessoas, de uma maneira quase que geral, elas simplesmente apagam essa questão do pecado de suas vidas, porque a verdade, ela traz um conflito dentro de nós. A verdade, ela mexe com questões dentro de nós. Então é mais fácil deixar essa área da nossa vida adormecida, e aí que a gente consegue entender por que as pessoas erram tanto, pecam tanto, e estão tão bem assim, sabe, dá um golpe no outro e fica feliz em contar, dei um golpe, eu achei a carteira lá, tinha R$1.000 na carteira, tinha o endereço dele, mas eu não estou nem aí não, fiquei com os R$1.000, o problema é dele, ninguém mandou perder a carteira. E se torna uma coisa tão comum, tão óbvia, né? Dentro de sala de aula, né? Aqui nós estamos em pessoas já maduras o suficiente para eu falar isso. A juventude conversando sobre pornografia como se fosse uma coisa normal. É normal um filme pornô, é normal eu ver essas coisas ilícitas. E aí o professor dá aquela risadinha em sala de aula. Então nós convivemos em uma sociedade em que as pessoas, elas deixaram adormecida a verdade, porque a verdade, ela vai entrar com algumas questões que vão desestabilizar a zona de conforto que as pessoas estão. E a verdade, ela precisa ser dita, e aí entra a igreja para trazer essa verdade, para alertar, para trazer luz, para trazer um leme, um norte, para as pessoas poderem entender que elas podem de fato ser felizes nesse mundo, que elas podem de fato colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz verdadeiramente. Porque isso também não é falado, não, que balela dormir em paz. Eu simplesmente durmo. Mas existe uma grande diferença entre você dormir e você dormir em paz, meu irmão. E eu não estou falando dormir em paz e morrer não, tá? Não estou falando, só falando que durme em paz, né? Que morre em paz. Não estou falando isso, eu estou falando de você colocar a cabeça no teu travesseiro e ter o famoso sono do justo. E aí você fala, mas pastor, pode ser que tenha alguém justo? Não, na realidade não tem justo, mas nós somos justificados por Cristo. E por sermos justificados por Cristo, há um cetro de justiça sobre nós temos isso. Então são questões que precisam ser colocadas, e precisa despertar a noção, o discernimento sobre o pecado. Então, ignorar o pecado é ir rumo ao precipício no escuro. Ignorar o pecado é fingir uma felicidade inexistente. Ignorar o pecado é escurecer aquilo que mais bonito poderia florescer na sua vida. Então, você quer dar o melhor de si mesmo? Você quer ter uma vida plena? Você quer ter uma vida saudável? Então pare de ignorar o pecado, pare de ignorar aquilo que te atormenta, aquilo que te aprisiona, aquilo que enrijece tua vida espiritual. Pare de ignorar e passa a entender que isso está na sua vida, e você precisa de fato tomar um posicionamento sobre essa questão. Não dá para ignorar, não dá para esconder, meu irmão. Nós temos que saber enfrentar as questões que enfrentamos na vida. Segunda questão que aflige o crente a respeito do pecado: não viver uma vida santificada. Irmão, isso não é nem falado nos altares hoje. Falar sobre santidade hoje, acho que é raro. Tem umas igrejas aí que falam, mas no contexto geral é raro. Porque as pessoas acham que santidade é algo inalcançável.
Só que não é algo inalcançável, é algo que tem que fazer parte da vida do crente. E um detalhe fundamental aqui no que eu estou querendo dizer para você é que a santidade, ela não me traz salvação, mas por eu ter convicção da minha salvação, eu atraio essa santidade para mim. E santidade não está conectado a essa questão de eu não peco, eu não erro, eu não falho. Não. A santidade, ela está ligada à vida daquele que reconhece as suas fragilidades, mas principalmente reconhece o Deus Todo-Poderoso que tem graça derramada. Quando eu reconheço isso, então eu sou renovado diariamente. Quando eu reconheço minha fraqueza, quando eu reconheço o meu pecado, quando eu me coloco na posição de pedir perdão, de pedir misericórdia, eu estou atraindo essa graça sobre minha vida, eu estou renovando a minha vida espiritual com Cristo, eu estou fortalecendo as minhas bases, a minha fé, as minhas crenças, os meus valores. E essa é a grande questão da nossa vida como crente. Sabe, olha só, em Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, diz assim: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E o que é se vivendo nele? É omitindo o certo do errado, é omitindo as questões que você sabe que é inato do ser humano, e que você sabe que isso aqui é certo, isso aqui é errado, e ponto final. É quando eu fico omitindo essas questões da minha vida. Então olha só o final do texto: continuam vivendo nele. Continua como se estivesse tudo tranquilo, como se estivesse tudo na paz. Mas a verdade é que nós morremos para o pecado. No sentido do quê? O pecado não é algo omitido da minha vida, mas ele é uma realidade. Agora eu tenho discernimento, agora eu sei o que é ele, agora eu sei como lidar com ele, agora eu tenho um refúgio em Deus, que me fortalece, que me dá graça, que me dá ânimo, que me dá esperança de que eu vencerei essa situação que tem me aprisionado, essa situação que tem me caluniado, que tem me apontado, que tem afligido a minha vida. Porque quando eu começo a ter esse entendimento pleno, irmão, então a cruz, ela ganha significado na minha vida. Ela não é algo que vem e vai uma hora ou outra, quando eu estou bem, quando eu estou no meu melhor, glória a Deus, aleluia, quando eu estou na melhor fase da minha vida. Não, ela faz parte de mim, e não importa o momento que eu viva, porque agora eu me abro para Cristo, eu converso com Cristo. Amém, meus irmãos? Vocês estão comigo? Esses dois primeiros cenários são claramente identificados como criptonita, que é a prática voluntária do pecado que enfraquece o crente. Então é uma prática voluntária. Esses dois pontos iniciais, eles vão estar ligados a uma prática voluntária. Agora tem um terceiro e último ponto dentro do que aflige o crente. O culto meu Deus, escrevi errado aqui. Espera aí, irmãos. A condenação daquilo a qual estamos presos. A condenação, sabe aquela coisa que te aponta, fala: não, você não é merecedor, não, você não pode ir lá louvar, não, porque você errou, porque você falou um palavrão no farol, porque você não sei. Isso vem isolando, né? Porque a ideia do diabo é esse, ele divide para conquistar. Então ele vai isolando você. E Deus, ele vem para você entender a graça. Quando você entende essa graça, você entende que a cruz, ela é maior do que o teu pecado. Por isso que é um amor, e esse amor, ele constrange. Porque você olha para você e você fala: pô, eu não sou digno disso, cara, e ele está fazendo tudo isso por mim. Eu não sou digno dessa misericórdia, mas olha como ele está me alcançando, olha como ele está me tocando, olha como esse louvor está sendo ministrado em meu coração, olha como os irmãos estão me abraçando, olha como as pessoas estão falando, passa o Senhor para mim. Olha só, eu nunca ouvi isso no mundo, você não ouve isso, meu, não tem nada disso no mundo. Mas você chega nesse ambiente
e você ouve sobre amor, e você ouve que você é especial. Então essas coisas, elas entram em nós, elas fazem a gente entender e resgatar aquilo que estava adormecido, entende? E no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 3 e 4, diz assim: portanto, tenham cuidado, se um irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o, mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Então, irmão, mais do que o Aderso aqui querer dar uma orientação de como que você deve proceder com as suas situações pessoais, é o que a Bíblia está falando, gente. Grava isso, olha lá, Lucas é bênção, Lucas 17, 3 e 4. Porque o que acontece? Qual que é o pensamento de hoje? Eu pequei, não vou mais para a igreja. Não, eu pequei, não, Deus não me quer mais. Você acha que o seu pecado é maior que a graça? Você acha que o seu pecado é maior que a cruz de Deus? Você acha que o seu pecado, ele é maior que o sacrifício pago na cruz do Calvário, irmão? O grande segredo, a grande chave, ela está nisso. É a gente romper com o nosso ego, com o nosso eu, com o nosso achismo, e nos abrirmos para Cristo, e deixar Ele operar em nós, deixar Ele trabalhar em nós, reconhecer nossas fragilidades, nossas deficiências, e nos entregar literalmente para aquele que pode mover céus e terra ao nosso favor. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, versículo 32. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Então olha só, Paulo vai falar de uma conduta que o crente deve dar, e no final ele vai dizer: como Cristo te perdoou, camarada. Então, se Deus te alcançou, você não é melhor do que ninguém, pelo contrário, agora você tem um discernimento de algo chamado graça, e essa graça tem que alcançar outros também. Aleluia, oh Jesus. Saiba que se você pecou várias vezes, mas toda vez se aproximou de Deus genuinamente, com o coração partido em verdadeiro arrependimento, você está perdoado, e o sangue de Jesus o perdoa, como se você nunca tivesse pecado. Não castigue a si mesmo, pois isso retira a grandeza do sangue de Jesus e coloca a justiça nas suas próprias obras. Então é a graça, irmão. É a graça, é isso que nós vivemos, essa é a graça, é isso que Jesus veio. Jesus, Ele não veio, aleluia, para excluir a lei, mas Ele veio para cumprir, Ele cumpriu a lei. Ele foi o único digno que cumpriu toda a lei. Por isso que Ele falou, agora é a graça, é o favor imerecido. Você não merece, não, você não merece. Nós não merecemos estar aqui hoje à noite, sentindo essa presença, sentindo essa graça, sendo iluminado com a ministração da palavra. A gente não era merecedor disso, mas a graça dele que nos alcança e que nos atrai para perto, irmão. E por isso que isso constrange, porque a gente olha para a nossa nudez, a gente olha para a nossa pecaminosidade e fala, mas como pode algo tão santo, tão puro me tocar, se achegar a mim? Como pode algo tão santo, tão puro me batizar com o Espírito Santo? E é isso que Cristo faz. Será que o meu carro é meu carro? Pega aqui. Glória a Deus. Aqui, ó. Glória a Deus, irmãos. Até o carro disparou lá, ó. Vai dando glória. No livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. Pega a visão aí, ó. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo. Portanto, não lhe causamos mal algum. Versículo 10. Porque a tristeza que é da vontade de Deus
conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Né? A tristeza do mundo resulta em morte, porque ela não tem finalidade. Ela está estável naquilo que é finito. A nossa não, está naquilo que é infinito, naquilo que é eterno. Por isso que a nossa esperança vive, a nossa esperança reina. Por isso que a gente é otimista, né, irmãos? O pessoal fala, nossa, é muito otimista. Eu sou, porque Cristo vai voltar, galera. Jesus vai voltar, vai arrebentar tudo, todo mundo vai para o céu, vai dar glória a Deus, aleluia lá em cima. Vai ter bodas do Cordeiro, 7 anos de festa, 7 anos de fartura no céu. Amado, você entende isso? Sabe, então as coisas desse mundo, elas não podem me agarrar e ditar o meu emocional, ditar minha vida, ditar minha rotina. Não, não, não. Eu estou ligado no trono do céu. Agora olha que interessante, a palavra grega para salvação nesse versículo não significa necessariamente nascido de novo. É a palavra sotério, que é definida como segurança, libertação, preservação do perigo ou da destruição. Então a palavra salvação nesse versículo específico, ela está lidando com o aspecto de segurança, de libertação. Agora olha que interessante aqui, ó. 2 tipos de tristeza. Primeiro, a tristeza segundo o mundo. E aí nós vamos ver Saul, né? Olha lá. Saul implorou novamente: sei que pequei, mas por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades de meu povo e diante de Israel, ao voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Olha só, Saul, ele fez tudo que era de errado, irmãos. O profeta Samuel deu a orientação para ele, e essa orientação ela não foi cumprida, essa ordem não foi cumprida. Era para ter destruído o exército inimigo, era para ter destruído os utensílios, era para ter matado o rei Agag, tá nomezinho, né? Era para ter matado o rei Agag, e ele faz tudo o contrário. Ele traz os melhores despojos, ele traz alguns escravos e traz o rei Agag. Gostou do rei Agag? Aí você imagina o profeta Samuel chegando, né? Falando, pô, eu vou para a festa. Ele é temente a Deus, ele cumpriu o que eu disse, o que Deus me pediu para passar para ele. Mas quando ele chega lá, o cenário é outro. Está lá Saul comemorando no meio da bateria, e o rei Agag tomando chopp com ele ainda. Então você imagina essa cena, irmão, de rebeldia. Não, entende isso comigo. Saul foi levantado por Deus. O povo pediu um rei, ele foi levantado por Deus. Era para ele estar fazendo as coisas segundo a vontade do Senhor. Era para ele estar sendo representante do povo, exemplo para o povo, de alguém temente ao Senhor, de alguém curvado perante as vontades do Senhor, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Essa é a verdade absoluta. E quando Samuel, o profeta, chega até o acampamento, ele vai encontrar Saul com as coisas todas erradas. Então por isso que Saul chega e pede esse perdão para ele. Fala, ó, profeta, não me deixa mal perante o povo aqui não. Entendeu? Vai queimar o meu filme aqui, eu estou com meus colegas aqui. O senhor vai querer me dar um sermão, uma cajadada na frente do pessoal. Não faz isso comigo não. Aí olha só, vem comigo. Vem comigo, vai dando glória, aleluia, ó. Vamos ler de novo, 1 Samuel capítulo 15, versículo 30. Vamos lá, eu já li, vamos fazer juntos isso aqui. Olha o que ele vai dizer. Saul implorou novamente: sei que pequei, mas por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades de meu povo e diante de Israel, ao voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor seu Deus. Então ele estava tentando armar um cenário, ele estava querendo criar uma cena, ele estava querendo minimizar a situação. Então o foco da tristeza de Saul era a si mesmo. Lembra que eu falei sobre a tristeza? É a tristeza do mundo e tem a tristeza de Deus. E a tristeza do mundo é o que? Ela é a morte, não é? Então o foco da tristeza de Saul era a si mesmo. Samuel o havia envergonhado ao confrontá-lo na frente de sua equipe de liderança e do povo. Ele queria que sua honra fosse restaurada. Vai lá, passa um paninho, profeta. Não tem como passar pano. E essa acaba sendo, meu irmão,
o tipo de tristeza do mundo, que é a tristeza que termina em si mesmo. Porque não tem intermediador. Tem aí, irmão? A conta não fecha. Não tem um intermediador. Ou se tem um intermediador, esse intermediador, tenho certeza que ele não morreu e ressuscitou no terceiro dia. Esse intermediador, eu tenho certeza que não diz que tem um reino preparado para os que os buscam. Então a grande verdade é que a tristeza do mundo, ela vai ocasionar o quê? O que vai acontecer aí, irmão? O que você vê no mundo aí? O sofrimento dessas pessoas, a situação que elas têm enfrentado, problemas psicológicos, problemas mentais, são vários fatores, não quero entrar nesse parâmetro, mas eu estou dizendo para você que através de Cristo, nós temos esperança, nós temos ânimo, nós temos certeza e convicção, aleluia, porque nós estamos atrelados a algo que é maior do que nós, e nada mais belo e incrível do que você ter a sua fé naquilo que é extraordinariamente maior do que você. Quantas pessoas têm fé em si mesmo, né? A força do meu braço, se eu levanto, eu faço e aconteça. Aí no dia seguinte está lá no manda aqui, lá, todo entubado. Vai vendo. Vamos lá, primeira foi segundo o mundo, tristeza. Segundo Deus, tristeza segundo Deus. 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Vamos lá, ó o rei Davi. 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. Então Davi fica com o coração partido, porque machucou o coração daquele a quem ama. Quem ele ama? Deus, ele amava Deus. A tristeza de Davi é porque ele falou: poxa, eu tenho um relacionamento tão profundo com Deus, eu tenho uma intimidade tão profunda com Ele, eu danço na frente da Arca da Aliança, sabe? Eu entro no templo, eu falo com os sacerdotes, Deus fala comigo, Deus me orienta sobre as batalhas, e olha o que eu fiz, olha a mancada que eu dei, eu me deitei com a esposa de um dos meus soldados, os melhores soldados, e ainda mandei matar o camarada só para ficar com ela. Aí você fala: poxa, que homem ruim. Como é que ele pode ser segundo o coração de Deus, tendo essa conduta? Por causa disso, arrependimento. Ele não pensou duas vezes. Quando Natã contou a história para ele, ele falou: esse homem tem que ser condenado. Natã falou assim: esse homem é você, Davi. De vez ele fala assim: eu te mando agora para o calabouço, você vai morrer, não sei o quê, porque eu sou rei, eu mando, quem é você para falar assim comigo? Ele não faz isso, faz? Ele não faz, irmão, a palavra do Senhor não mostra isso. O que ele faz, irmão? Ele tira a coroa dele. Ele tira a coroa dele, irmão. Você sabe o que ele está dizendo? Ó, o rei é o Senhor, não é eu não. Me perdoe. Ele fica em jejum, ele fica em prantos, ele fica em lágrimas. Sabe aquela história de não vos conformar com esse... É isso, ele não se conforma, ele não se adapta à situação que ele tem vivido. Não, ele vai confrontar ela, ele vai tocar o dedo na ferida, até ser liberto, até ser regenerado, até ser renovado, até ser reestabilizado. Aleluia, o convívio que ele tinha com Deus, a intimidade que ele tinha com Deus. Sua tristeza não estava focada em si mesmo, como a de Saul. A tristeza dele estava focada em Deus. Para quem que ele vai recorrer, irmão? Para quem que você recorre, gente? Pensa comigo. Vamos pensar por um minuto, vai. Não tem Deus, não tem Deus, não tem igreja, não tem nada. Para quem você vai recorrer? Para quem que você vai ligar lá? Não tem pastor também, então e aí, o que você vai fazer? Pensa só que triste seria isso, irmão. Sério mesmo, para pensar um pouco. Como seria horrível isso? Você ficar só no seu ato psicológico, tentando resolver os seus altos problemas. Agora pensa o fardo leve que você recebe quando você se ajoelha e você fala: Senhor, me perdoa. Senhor, eu errei, me perdoa. Senhor, me perdoa. Amado, você não sente algo tremendo acontecendo dentro de você? Somente seu coração, seu ânimo, sua autoestima, aleluia, até a sua maneira, a sua expressão, muda tudo, irmão. Tudo é envolvido, porque esse evangelho é real, essa presença de Deus é real, o que Cristo faz é real. Ele entra no ser humano, ele transforma as pessoas de dentro para fora. Oh, aleluias.
Olha só o que Davi falou lá, ó. Salmos 51, verso 4. Salmos 51, verso 4. Isso aqui é desabafo confidencial do rei Davi. Pequei contra ti, somente contra ti. Olha só, não tem vitimismo. Não, porque eu pequei, porque a mulher é bonita demais. Ela era bonita, né, irmão? Betseba, né? Ela era bonita. Mas não tem conversa fiada aqui não. Davi reconhece, posição de homem, ó. Porque pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizem, e é justo teu julgamento contra mim. Meu irmão do céu, pega essa visão de crente. Essa é a visão de crente, irmão, não tem conversa. É você e Deus, é suas fragilidades, é os seus pecados, é você nu perante o Senhor. Ele está vendo tudo, Ele enxerga tudo, Ele sabe de tudo. E você sabendo reconhecer sua posição, e Ele te limpando, Ele te regenerando, e mais do que isso, você aceitando essa limpeza, você aceitando ser moldado, você aceitando essa transformação. Ah, pastor, mas machuca um pouco, mexe com umas coisinhas que eu não gosto, deixa, mexe tudo mesmo, porque Deus quer te dar uma vida transformada, uma vida avivada, 2022, cheio do Espírito Santo, sem nada a temer, sem a ninguém a dever, somente a exaltar a Ele, a glorificar ao Deus Todo-Poderoso, que nos dá paz, que nos dá tranquilidade, que nos dá tudo que precisamos para ter uma vida, aleluia. A tristeza segundo o mundo é focada em nós mesmos. Quais são as consequências? Serei julgado, serei desqualificado, sofrerei por causa do meu pecado, o que as pessoas pensarão de mim, e por aí em diante. A tristeza segundo Deus foca em Jesus. Eu machuquei o coração daquele a quem amo, e não importa o que ele decide, sua justiça é justa e verdadeira, eu me renderei diante de sua misericórdia. É isso, irmão, é reconhecer Deus, é saber que Ele está ali com você, não importa, Ele não vai estar com você só quando tiver festa, não vai estar com você só quando você tiver com a Dolly Guaraná lá na geladeira, não vai, irmão, é o tempo todo, é quando tiver só o ovinho e a água da torneira, é quando tiver com o pão duro, Ele vai estar lá também. E isso é tremendo, isso é poderoso, porque se você tem isso, você tem tudo, irmão. Você come o pão duro lá, dando glória e aleluia. Porque você sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pelo amanhecer. Eu vi um vídeo no Instagram, o cara na janela falando assim: ó Deus, a palavra fala que o choro dura uma noite e a alegria vem ao amanhecer. E eu queria saber quando é que vai vir esse amanhecer que eu estou esperando e não vejo. Mas vai vir, irmão. Vai vir. Aleluia, vamos lá, é o último texto, estou fechando a pregação agora. João capítulo 8, versículo 32. Olha só que tremendo, João 8, 32. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, 32. Próximo versículo, irmão. Mas, não, é só aquele lá mesmo, perdão, é só aquele mesmo. Há uma diferença entre ser liberto e tornar-se liberto. O objetivo é tornar-se liberto, e para isso, o nosso ser precisa ser permeado pela verdade. Então é a verdade entrando, a verdade mexendo com o que você não quer que mexa, aquelas caixinhas obscuras. Você fala, não, aqui não, ou Deus entra em tudo, ou Deus não entra em nada, irmão.
Ou é tudo ou é nada. E Deus, Ele está vindo para tudo, irmão. Está vindo para transformar. Está vindo para transformar a sua vida. Para você ser uma pessoa melhor. Para você ser uma pessoa animada. Para você ser uma pessoa para cima, avivada em Cristo Jesus. E não importa as coisas que estão se passando à sua volta, você continua com o teu ânimo lá em cima. Porque Ele te sustenta. Ele é a base, Ele é o alicerce. Ele entrou em todos os cômodos da sua vida. Você não tem nada a esconder. Você tem conversa íntima com Ele. Você tem comunhão com Ele, aleluia. Pode se pôr em pé em nome de Jesus, por favor. É isso, irmãos. É isso que destrói essa criptonita. É isso que acaba com essa pedra espiritual que de alguma forma tem tentado tirar nossa força. Quantos estão fracos? Como está a sua vida espiritual? Você é batizado no Espírito Santo? Então, quanto tempo você não fala em línguas? Quanto tempo você não fala com Deus e entra no mistério com Deus? Ou você que não é batizado no Espírito Santo, ei, vamos buscar o batismo, vamos buscar que Deus Ele batiza, sela com línguas, e isso é com propósito, dons de Deus, dons dos céus. Não vamos nos conformar, meu irmão. Não vamos deixar a criptonita nos restringir ou ditar as regras de onde devemos estar. Não vamos deixar. A nossa liberdade está em Cristo, irmão. Somos livres em Cristo. O peso do pecado não está sobre nós. Nós estamos levando o fardo leve, amém? O fardo pesado Cristo pegou para Ele. Nós estamos levando o fardo leve. Nós estamos levando a nossa cruz ali, ó, na tranquilidade, na glorificação a Deus. Porque nós sabemos, nós temos convicção de quem está conosco. Pastor, mas está doendo o ombro, a cruz está pesando. É assim mesmo, o evangelho é assim, irmão. Não é brincadeira, não é bem bom. Não é cama Kingstar todo dia não. Vai ter dia que é pedra mesmo. É carro entalado na véspera de Natal. Acontece. E você vai fazer o quê? Vai dar glória e aleluia, porque o seu Salvador vive na alegria e na tristeza também. Ele reina na alegria e na tristeza também. Ele reina quando você está de bom humor, mas quando você está de mau humor, Ele reina também, meu irmão. Quando você fala, eu não quero papo, Ele fala, eu quero papo, eu quero falar alguma coisa para você hoje. Feche seus olhos, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por 2022. Obrigado pelos irmãos aqui da igreja. Eu amo cada um aqui presente, Senhor. Cada um é especial aqui nessa obra, Pai. Cada um tem importância, tem um espaço aqui nessa obra, Pai. Nós temos certeza e convicção de que esse ano será um ano incrível, será um ano poderoso, será um ano tremendo, será um ano, aleluia, que nós vamos chacoalhar o Jaraguá todinho, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, toma-nos em Ti nessa noite, Pai. Nos revista de poder, nos revista de autoridade, Senhor. Remova o que tem que remover, coloca o que tem que colocar. Nós queremos te servir, nós queremos dar o nosso melhor, nós queremos colocar a mão no arado, nós queremos fazer com excelência, em nome de Jesus, Senhor. Honra, Pai, honra cada vida aqui presente, honra cada sonho, honra cada projeto, honra cada ideia, honra cada pensamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós rompemos com tudo aquilo que nos aprisiona, nós rompemos com tudo aquilo que nos paralisa, nós rompemos em nome do Senhor Jesus. Está rompido agora, em nome de Jesus Cristo, Deus, em nome de Jesus Cristo.